Eles disseram que ela era sem lobo, um desperdício de espaço, uma traidora. Mas no dia em que o Alpha Kenzo Thorne sentenciou sua própria companheira à guilhotina, ele não percebeu que estava cometendo o maior erro de sua vida. Ele pensou que estava executando uma garota humana fraca para proteger sua matilha. Em vez disso, quando a lâmina de prata caiu, ele não matou Helena Vance, ele a libertou. Assista o que acontece quando a garota que nasceu para morrer se levanta como a lunar dourada, uma criatura de mito a quem até alfas se curvam. Kenzo caiu primeiro, mas ele não seria o último a sangrar. Esta é a história de no suporte de execução seu lobo despertou. A lama do campo de treinamento havia se transformado em uma pasta de lodo congelante misturada com a incessante chuva de novembro. Ela cobria os pés descalços de Helena Vance, entorpecendo seus dedos. Mas o frio não era nada comparado ao gelo em seu peito. Ela estava de joelhos, não em oração, mas em submissão. Correntes pesadas de ferro mordiam seus pulsos, esfolando a pele até que estivesse em carne viva e chorando sangue ao redor dela. Os membros da matilha da lua de prata, pessoas com quem ela havia crescido, compartilhado refeições, rido, formaram um círculo de ódio. Seus rostos estavam retorcidos em escárnios, seus olhos piscando com o âmbar e verde predatórios de seus lobos. Traidora! Alguém gritou do fundo. Sanguessuga sem lobo! Gritou outro. Uma maçã podre atingiu a bochecha de Helena, estourando no impacto. Ela não se encolheu. Ela não limpou a polpa. Ela apenas manteve os olhos fixos na plataforma de madeira à frente. De pé ali, parecendo um deus da guerra esculpido em mármore, estava o Alpha Kenzo Thorne. Ele tinha 6'4" polegadas de puro poder letal. Seu cabelo preto estava grudado na testa pela chuva e sua mandíbula estava tão apertada que um músculo latejava sob a pele. Ele vestia seu casaco cerimonial de carrasco preto, os botões de prata brilhando sem brilho na luz cinzenta. O coração de Helena deu uma palpitação dolorosa. Meu companheiro, a deusa da lua, havia sido cruel. Ela havia emparelhado Helena, a órfã de 20 anos, que nunca havia se transformado, com o alfa mais forte que a matilha da lua de prata havia visto em um século. Por 3 anos, Helena o amou em silêncio. Por 3 anos ele tolerou sua presença, tratando-a como um pedaço de mobília. Mas hoje ele não estava olhando para ela com indiferença. Ele estava olhando para ela com aversão. Ao lado dele estava Sarafina Cross, a filha do Beta, linda, curvilínea e se transformando desde os 13 anos. Ela se agarrou ao braço de Kenzo, fingindo lágrimas, enxugando seus olhos secos com um lenço de renda. Tragam a prisioneira para de frente. A voz de Kenzo ecoou. Era um comando alfa carregado de poder que fez os lobos na multidão choramingar e curvar a cabeça. 2 guerreiros, homens que Helena havia uma vez ensinado matemática, agarraram seus braços rudemente e a arrastaram pela lama. Eles a jogaram na base das escadas de madeira. Helena olhou para cima ofegando. Kenzo, por favor, não fale meu nome. Limpa lá a garganta. Kenzo rosnou. O som vibrou em seus ossos. Ele desceu um degrau, pairando sobre ela. Você é acusada de envenenar a matilha, ancião Silas. Você foi encontrada com o frasco de lobo Espanha em seus aposentos. Você, uma fraca de sangue humano, tentou matar um lobo que serviu esta matilha por 50 anos. Eu não fiz isso, Helena gritou, sua voz rachando. Sarafina me deu aquela caixa para segurar. Ela disse que era um presente para a mãe dela. Eu não sabia o que tinha dentro. Sarafina soltou um soluço engasgado, enterrando o rosto no ombro de Kenzo. Oh, Kenzo, como ela pôde? Eu tentei ser amiga dela. Eu tentei ajudá-la quando todos os outros zombavam dela por ser sem lobo, e ela me culpa. Kenzo envolveu um braço protetor em torno de Sarafina, seus olhos endurecendo em cacos de obsidiana, enquanto ele olhava de volta para Elelanena. A evidência é irrefutável, Elelanena, Kenzo disse frio,
sua voz vazia de emoção. O ancião Silas está em coma. Os curandeiros dizem que ele não sobreviverá à noite. A punição para a traição é a morte. Helena balançou a cabeça freneticamente. Eu sou sua companheira, Kenzo. Você sabe que eu não machucaria ninguém. Você não consegue sentir o elo? Você não consegue sentir que estou dizendo a verdade? Kenzo zombou. O elo. O elo é uma maldição, um erro. A multidão ficou em silêncio. Para um alfa chamar o elo de companheiros. Um erro era blasfêmia. Mas Kenzo estava tão bravo, tão convencido de sua culpa, que ninguém ousou falar. Eu, Kenzo Thorne, da matilha da lua de prata. Ele anunciou, sua voz ecoando pela clareira. Rejeito formalmente Helena Vence como minha companheira. Eu a rejeito como Luna. Eu a rejeito como membro dessa matilha. A dor atingiu Helena como um golpe físico. Pareceu como se uma faca serrilhada estivesse sendo torcida em seu intestino. O elo de rejeição se rompeu, cortando o laço com sua alma. Ela dobrou-se, vomitando na lama, gritando silenciosamente enquanto seu coração se estilhaçava. Leve-a para o bloco, Kenzo ordenou, virando as costas para ela. Os guerreiros a arrastaram pelas escadas. O bloco de execução era uma pesada laje de carvalho, manchada de escuro com anos de justiça. Eles forçaram sua cabeça para baixo na madeira molhada. Helena olhou de lado. Ela podia ver Sarafina sorrindo. Era um pequeno sorriso rápido, visível apenas por um segundo antes que ela o mascarasse com falsa tristeza. Ela vence, Helena pensou, lágrimas finalmente transbordando, misturando-se com a chuva. Eu morro aqui sozinha e sem amor. O carrasco, um homem mascarado chamado Duncan, deu um passo à frente, erguendo um machado maciço com lâmina de prata. A prata queimava a pele de lobisomem, mas matava humanos com a mesma eficácia. Alguma última palavra? Duncan grunhiu. Helena levantou os olhos para as costas largas de Kenzo. Ele nem olharia para ela. Um dia, Helena sussurrou, sua voz tremendo, mas audível no silêncio repentino da multidão. Você saberá a verdade, Kenzo. E naquele dia, você implorará a lua por perdão, e ela não o ouvirá. Kenzo enrijeceu, mas não se virou. Ele levantou a mão. Prossiga. Duncan ergueu o machado alto. O metal captou o brilho de um raio que rasgou o céu. Helena fechou os olhos. Ela esperou pela escuridão. Dou! O machado desceu. O som de metal atingindo carne nunca veio. Em vez disso, houve um clangor ensurdecedor como um sino de igreja atingido por uma marreta. Ondas de choque se espalharam pela plataforma de execução, derrubando Sarafina. Kenzo tropeçou, girando, sua mão instantaneamente indo para o punho da espada em sua cintura. A multidão ofegou, uma inspiração coletiva que sugou o ar da clareira. Helena não estava morta. O machado havia se estilhaçado. A lâmina de prata forjada para matar as mais fortes das feras jazia em cacos irregulares nas tábuas de madeira. O cabo havia se espatifado nas mãos de Duncan, deixando-o olhando para suas palmas vazias em terror. Helena ainda estava ajoelhada com a cabeça no bloco, mas ela não estava mais tremendo. Um rosnado baixo e gutural emanou de sua garganta. Não era o som de um humano. Não era nem mesmo o som de um lobo comum. Soava como se a própria terra estivesse moendo suas placas tectônicas. Vapor começou a subir de sua pele, sibilando quando a chuva atingiu seu corpo. Sua túnica cinza barata, encharcada e enlameada, começou a rasgar nas costuras. O quê? O que é esta feitiçaria? Sarafina gritou, rastejando para trás de mãos e joelhos. Mate-a, Duncan. Use sua faca. Ela é uma bruxa. Fique para trás. Kenzo rugiu, empurrando Sarafina para trás dele. Seus instintos alfa estavam gritando com ele. Perigo! Predador! Apex! Helena lentamente levantou a cabeça do bloco. Quando ela se virou para olhar para Kenzo, a multidão gritou.
Seus olhos não eram mais o suave avelã que ele conhecia há anos. Eles eram dourados, ouro líquido derretido, brilhando com uma luminescência interior que cortava da escuridão da tempestade. Você queria um lobo, Kenzo. A voz de Helena estava distorcida, camadas de um rosnado harmônico que vibrava no peito de todos. Você queria um assassino craque. Seus ossos começaram a se rearranjar. Geralmente a primeira transformação era agonizante. Lobos gritavam por horas enquanto seus corpos se quebravam e reformavam. Mas Elelanena não gritou. Ela se levantou, as correntes de ferro em seus pulsos, estalando como fitas de papel enquanto seus músculos se expandiam. Ela jogou a cabeça para trás e rugiu para o céu. Um pilar de luz dourada disparou das nuvens de tempestade engolfando-a. O calor era tão intenso que a chuva instantaneamente se transformou em vapor, criando uma névoa espessa na plataforma. Fogo! Alguém gritou. Ela está queimando. Mas quando a luz desvaneceu e o vapor se dissipou, Helena Vance havia sumido. De pé em seu lugar estava uma loba, mas era diferente de qualquer loba que a matilha da lua de prata já havia visto. Ela era massiva, facilmente uma cabeça mais alta do que a própria forma de lobo de Kenzo. Seu pelo não era cinza, ou marrom, ou preto. Era um branco metálico cintilante com pontas de ouro. Parecia que ela estava usando armadura feita de luz estelar, uma loba dourada. As lendas falavam delas. As lunas da aurora. Elas não eram apenas alfas, elas eram realeza. Elas eram as descendentes diretas da primeira criação da deusa da lua. Elas eram consideradas extintas por 500 anos. A loba massiva virou a cabeça. Seus olhos dourados se fixaram em Kenzo. O poder que irradiava dela era esmagador. Lobos na audiência, homens adultos e guerreiros experientes caíram de joelhos, seus pescoços se curvando instintivamente em submissão. Não era uma escolha, era biologia. Ela era uma rainha, e limpa a garganta, eles eram plebeus. Até Sarafina, aterrorizada e chorando, foi forçada a ficar de bruços na lama pelo peso puro da aura de Elelanena. Apenas Kenzo permaneceu de pé, mas mal. Seus joelhos tremiam. Seu lobo alfa, geralmente tão dominante e agressivo, estava choramingando dentro de sua cabeça, arranhando as paredes mentais, gritando: companheira, companheira, rainha, submeta-se. Kenzo olhou, o horror amanhecendo em seu rosto. Ele acabara de sentenciar uma luna dourada, sua verdadeira companheira, à morte. Ele acabara de rejeitar a criatura mais rara da terra. A loba dourada deu um passo à frente. A madeira da plataforma rangeu sob seu peso. Ela não olhou para a multidão. Ela olhou apenas para Kenzo. Ela mostrou os dentes. Eles não eram apenas presas. Eram punhais de marfim. Kenzo deu um passo para trás, as mãos levantadas. Helena, espere. Eu não sabia do selo. Você deve ter tido um selo em seu lobo. A loba dourada rosnou. Era um som de puro desprezo. Então ela se moveu. Ela não atacou Kenzo. Ela avançou passando por ele. Sarafina gritou enquanto as mandíbulas maciças estalaram o ar a polegadas de seu rosto. Mas Elelanena não estava mirando na garganta. Ela apertou as mandíbulas em torno da seda cara do vestido de Sarafina e a jogou. A filha do Beta voou 20 pés pelo ar, aterrissando com um baque molhado na lama entre a multidão. Meu nome, a voz ecoou na mente de todos. Era telepatia forte e clara, contornando todos os escudos mentais. É Valeriana? A loba falou seu nome, seu verdadeiro nome de loba. Kenzo caiu de joelhos. Helena. Valeriana. Por favor, a rejeição. Eu retiro tudo. A loba dourada olhou para ele. O olhar em seus olhos não era amor. Não era perdão. Era pena. Ela virou as costas para ele. Com um salto poderoso, ela limpou a plataforma de execução, aterrissando no centro da multidão. Os lobos se separaram como um mar vermelho. Aterrorizados em tocá-la, ela começou a correr,
não em direção à casa da matilha, mas em direção à fronteira, em direção à floresta escura, o território do rei renegado. Parem-na! Kenzo gritou, esforçando-se para ficar de pé, seu rosto pálido como um fantasma. Não a deixem cruzar a fronteira. Se ela deixar nossa matilha, perde a bênção da lua. Peguem-na! Mas nenhum guerreiro se moveu. Eles estavam muito ocupados se curvando. A liberdade era intoxicante. Por 20 anos, Helena havia sido enjaulada não apenas pela sua falta de lobo, mas pelas expectativas de uma matilha que havia como menos que nada. Agora o vento chicoteava seu pelo dourado grosso e o chão se tornou um borrão sob suas patas massivas. Cada sentido estava hiperconsciente. Ela podia sentir o cheiro de ozônio nas nuvens de tempestade, ouvir o rastejar de ratos do campo a 1 milha de distância e ver as assinaturas de calor dos cervos escondidos no matagal. Dentro de sua mente, Valeriana estava ronronando. Era um som ressonante e profundo como um gato gigante. Estamos livres, pequena. Finalmente livres. Helena não sabia para onde estava correndo, apenas para longe da humilhação, para longe do bloco de execução e para longe da dor estilhaçante da rejeição de Kenzo. Quanto mais ela se afastava do território da lua de prata, mais maçante a dor em seu peito se tornava. Ela não percebeu que havia cruzado a linha da fronteira até que o cheiro a atingiu. Era uma mistura pungente de sangue em decomposição e corpos não lavados. Território renegado. A floresta escura. Esta era a terra dos exilados, dos assassinos, dos lobos violentos demais para a vida em matilha. Nenhum lobo da lua de prata ousava entrar aqui. Valeriana derrapou até parar, suas garras cavando sulcos na terra úmida. Ela levantou sua cabeça dourada, farejando o ar. Companhia. A loba murmurou em sua mente, não com medo, mas antecipatória. Das sombras dos pinheiros gotejantes, olhos apareceram. Olhos amarelos, injetados de sangue, famintos. Uma dúzia de lobos emergiu. Eles não eram nada como os guerreiros elegantes e bem alimentados da matilha de Kenzo. Esses lobos eram magros, cobertos de sarna e cicatrizes, suas costelas aparecendo através de pelos irregulares. Eles a cercaram, esgueirando-se baixo ao chão, saliva escorrendo de suas bochechas. Eles não viram uma luna dourada. Eles viram uma invasora. Eles viram carne fresca. Um grande lobo cinza, faltando metade de uma orelha, avançou primeiro. Foi um erro. Valeriana se moveu com uma velocidade que desafiava a física. Antes que o lobo cinza pudesse estalar suas mandíbulas, Helena passou sua pata. O golpe foi monumental. Rachou o crânio do renegado, enviando-o voando contra um tronco de árvore onde ele caiu inerte. Os outros renegados congelaram, atordoados pelo poder bruto escondido sob aquela linda pelagem. Um rosnado baixo retumbou da garganta de Helena, um aviso. Vão embora. Mas o desespero os tornou estúpidos. Mais 3 atacaram simultaneamente de diferentes ângulos. Helena girou um redemoinho de ouro e dentes de marfim. Ela pegou um no ar, triturando seu ombro, jogou outro de lado como uma boneca de pano e chutou para trás, quebrando a perna do terceiro. Não foi uma luta, foi um massacre. Assim que ela estava se preparando para acabar com os lobos restantes encolhidos de medo, um cheiro cortou o ar. Era poderoso, antigo, e cheirava a cedro e terra escura. Um uivo rasgou a floresta. Era mais profundo que o de Kenzo, mais primal. Os renegados atacantes imediatamente caíram de bruços, choramingando em submissão. Das sombras mais profundas, um homem caminhou. Então, ele não havia se transformado. Ele não precisava. Ele era alto, talvez até mais alto que Kenzo, com ombros largos o suficiente para bloquear a pouca luz solar que filtrava pelas árvores. Ele vestia uma armadura simples de couro, manchada e gasta. Seu cabelo era longo e preto azeviche, amarrado frouxamente para trás, e seu rosto era uma paisagem acidentada de cicatrizes.
Uma linha branca irregular corria de sua sobrancelha esquerda até sua mandíbula, quase perdendo seu olho. Seus olhos eram da cor de aço congelado. Draven Blackwood, o rei renegado, o homem que havia unido os exilados violentos e dispersos em um exército formidável que até o conselho temia. Ele parou a 10 pés da loba dourada massiva. Ele não recuou com o sangue em seu focinho ou os corpos quebrados ao redor dela. Ele a olhou de cima a baixo, sua expressão ilegível. Bem, Draven disse, sua voz rouca e calma. Os batedores disseram que uma estrela havia caído em minha floresta. Eles não estavam mentindo. Valeriana rosnou para ele, defensiva, pronta para pular. Draven lentamente levantou as mãos, palmas abertas. Calma, Sua Alteza. Eu não sou Kenzo Thorne. Eu não mato rainhas. Helena pausou. Ele sabia o que ela era. Você está longe de Casa Dourada. Draven continuou, dando um passo lento para mais perto. Os renegados ao redor dele tremeram com sua proximidade. E você de rejeição, uma fresca, ele zombou, balançando a cabeça. Thorne sempre foi um tolo, mas rejeitar uma lenda, isso é um tipo especial de estupidez. Helena sentiu uma estranha ondulação no ar. Não era um comando alfa, mas um convite, um manto de poder calmo que oferecia santuário em vez de exigir submissão. Este é perigoso, Valeriana sussurrou. Mais perigoso que o menino alfa que deixamos para trás. Mas ele é honesto. Draven parou a apenas centímetros de seu focinho. Ele olhou profundamente em seus olhos dourados brilhantes. Você não tem para onde ir, Helena Vance. Ele disse suavemente, usando seu nome humano. Ele deve ter espiões na matilha da Lua de Prata. Kenzo vai caçar você para tentar consertar seu erro, ou pior, matá-la para escondê-lo. O conselho vai querer dissecá-la para ver o que te faz funcionar. Ele estendeu uma mão com a palma para cima. Minha corte não é bonita. Nós somos as coisas quebradas deste mundo. Mas em minha floresta, nós não quebramos a fé. Eu ofereço a você santuário, Luna Dourada. Sob minha proteção, nenhum alfa na terra tocará em você. Helena hesitou. Confiar no rei renegado era loucura. Ele era um assassino conhecido. Confie nele, Valeriana insistiu. Ele não quer nos possuir. Ele quer se aliar conosco. Lentamente, cautelosamente, a cabeça dourada massiva baixou. Helena empurrou seu focinho molhado contra a palma áspera da mão de Draven Blackwood. Um sorriso lento e aterrorizante se espalhou pelo rosto cicatrizado do rei renegado. Bem-vinda ao lado escuro, minha rainha. A chuva havia parado nos campos de treinamento da Lua de Prata, mas a atmosfera estava mais pesada do que nunca. O bloco de execução era ruínas estilhaçadas. O cheiro metálico do raio ainda pairava no ar, misturado com o cheiro de medo. Kenzo Thorne estava parado olhando para o local onde sua companheira havia se transformado. Ele estava encharcado de lama espalhada em seu casaco cerimonial, seu cabelo pingando em seus olhos. Ele se sentia dormente. A dor do elo rompido era uma dor surda e pulsante em seu peito como um membro fantasma. Ele havia feito isso. Ele a havia rejeitado. E então ela havia se revelado a criatura mais poderosa que sua espécie já conheceu. O silêncio de sua matilha era ensurdecedor. Centenas de lobos estavam ao redor do perímetro observando seu alfa. Não havia adoração em seus olhos hoje. Havia medo, confusão e, nos olhos dos lobos mais velhos, profunda decepção. Todos eles sentiram o peso esmagador do comando da Lunar Dourada. Eles sabiam o que Kenzo havia descartado. Kenzo, querido. Uma voz estridente quebrou seu transe. Sarafina cocheou em direção a ele. Seu vestido de seda caro estava arruinado, coberto de lama, e rasgado onde a loba dourada as havia agarrado. Ela estava machucada e sangrando de um corte em sua testa, mas viva. Ela jogou os braços em torno de seu tronco rígido, soluçando alto. Você viu aquilo? Você viu o monstro que ela se tornou? Eu te disse que ela era má. Apenas magia negra poderia criar algo assim.
Kenzo não a abraçou de volta. Pela primeira vez em 3 anos, o toque dela parecia pegajoso, sufocante. Magia negra. Kenzo repetiu sua voz, oca. Ele a empurrou, nada gentilmente. Aquela era uma loba dourada, Sarafina. Uma bênção direta da deusa da lua. Aquilo não era mal. Aquilo era divindade. Sarafina tropeçou para trás, seus olhos arregalados de pânico. A narrativa estava escapando dela. Mas ela me atacou. Ela tentou me matar. Se ela quisesse matar você, você estaria morta. Kenzo estacou seus olhos de obsidiana, finalmente focando nela. Ela jogou você de lado como lixo. Por que, Sarafina? Por que a luna dourada destacou você antes de partir? Sarafina empalideceu sob a lama. Porque ela me odeia porque você me ama. Ele ama. A voz pertencia a Marco, o pacote. Ele caminhou para a plataforma, seu rosto geralmente amigável, sombrio. Ele segurava algo em sua mão, uma pequena caixa de madeira intrincadamente esculpida. Sarafina ofegou, sua mão voando para sua garganta. Kenzo olhou para seu segundo. Marco, reporte. Para onde ela foi? Os rastreadores dizem que ela cruzou para a floresta escura. Alpha, Marco disse formalmente. Ela está no território de Blackwood agora. Por tratado, não podemos entrar. Kenzo xingou violentamente, passando uma mão pelo cabelo molhado. Draven Blackwood nunca a devolveria. Mas isso não é o assunto mais premente, Alpha Lumbald. Marco disse, dando um passo para mais perto e segurando a caixa. Eu tomei a liberdade de procurar o quarto de Helena novamente, enquanto todos estavam aqui. A primeira equipe de busca. Eles foram desleixados. Kenzo franziu a testa. O que é aquilo? É a caixa onde o veneno de lobo Espanha foi encontrado. Marco disse. Ele a virou. Na parte de baixo, esculpidas em minúscula escrita, estavam as iniciais SC, Sarafina Cross. Sarafina avançou. Dê-me isso. É meu. Foi roubado. Marco facilmente a desviou, seu lobo rosnando baixo em seu peito por seu desrespeito. Kenzo olhou para a caixa, o nevoeiro em seu cérebro, colocado lá por anos dos sussurros de Sarafina, e sua própria arrogância começou a levantar. Você disse que Helena comprou o veneno. Kenzo sussurrou, olhando para Sarafina com o horror amanhecendo. Você disse que viu o frasco na mão dela. Ela fez. Eu fiz. Sarafina gritou, histérica agora. Marco está mentindo. Ele sempre me odiou. E há mais uma coisa. Marco interrompeu, sua voz dura como granito. Ele gesticulou para a beira da multidão. Um pequeno macho ômega, tremendo chamado Elias, foi empurrado para a frente por 2 guerreiros. Ele trabalhava nas cozinhas. Ele parecia aterrorizado, seus olhos movendo-se rapidamente entre Kenzo e Sarafina. Fale, Elias, Marco comandou gentilmente. Conte ao Alpha o que você me contou. Elias engoliu em seco, caindo de joelhos. Ele não olharia para Sarafina. Alpha, Elias gaguejou. Eu estava na despensa ontem antes da refeição do meio-dia do ancião Silas ser servida. Eu vi a Lady Sarafina. Sarafina gritou um som selvagem, mentiroso. Sim, eu terei sua língua. Silêncio. Kenzo rugiu. O tom alfa trouxe Sarafina de joelhos, engasgando com suas próprias palavras. Kenzo olhou para o ômega tremendo. Continue, Elias. O que você viu? Ela não me viu, Alfa, mas eu a vi colocar algo no ensopado do ancião, um líquido roxo. Então ela encontrou Helena no corredor e lhe deu uma caixa para segurar, dizendo-lhe para levá-la para seu quarto para custódia. O silêncio que caiu sobre o campo de treinamento foi absoluto. A verdade caiu sobre Kenzo como o machado de prata que ele havia destinado a Helena. Helena não havia envenenado o ancião. Ela não havia mentido. Ela havia sido montada. E ele, o alfa destinado a proteger a justiça,
Havia sentenciado sua companheira inocente e sem lobo à morte unicamente na palavra da verdadeira assassina de pé ao lado dele. Ele havia rejeitado a lunar dourada por uma assassina. Kenzo lentamente se virou para Sarafina. Seus olhos não eram mais humanos. A besta estava perto da superfície e estava cheia de uma raiva assassina, agonizante. Kenzo, por favor, Sarafina choramingou, rastejando para trás na lama. Ele está mentindo. Eu fiz isso por nós, para que pudéssemos ficar juntos sem ela no caminho. Kenzo soltou um rugido de pura angústia que sacudiu as folhas restantes das árvores. Ele agarrou Sarafina pela garganta, levantando-a do chão tão facilmente quanto Valeriana havia feito. Marco, Kenzo rosnou, sua voz mal inteligível. Prepare as masmorras e envie um mensageiro para a floresta escura. Diga a Draven Blackwood que estou indo buscar minha companheira. E que Deus ajude quem quer que se coloque em meu caminho. A floresta escura não era o inferno que as rimas de Ninar pintavam. Era selvagem, sim, e indomada. Mas havia uma beleza selvagem nas imponentes sequoias e nos grossos tapetes de musgo que engoliam o som. Elelanena sentou-se na beira de uma cama de madeira runed áspera, enrolada em um cobertor de pele que cheirava a pinho e madeiras. Ela estava na cabine principal do assentamento renegado, uma estrutura extensa construída na lateral de um penhasco com vista para um vale, onde centenas de tendas e pequenas cabanas estavam espalhadas. 3 dias haviam se passado desde a execução. Ela flexionou os dedos. As cicatrizes das correntes já haviam sumido. A loba dourada valeriana curava a uma taxa que era aterrorizante. A porta rangeu aberta e Draven Blackwood entrou. Ele carregava uma bandeja com uma tigela fumegante de ensopado de veado e um pedaço de pão escuro. O rei renegado parecia diferente sem sua armadura de couro. Ele vestia uma camisa simples de linho preto, as mangas arregaçadas para revelar antebraços mapeados com cicatrizes de 1000 batalhas. Você está olhando para aquela parede há 1 hora, Draven disse, sua voz baixa. Ele colocou a bandeja na pequena mesa ao lado dela. Coma. Sua loba queima energia mais rápido que um forno. Helena olhou para ele. Por que você está fazendo isso? Por que me alimentar? Por que me dar sua própria cama enquanto você dorme no chão? Draven puxou uma cadeira, virando-a para trás para montá-la. Ele olhou para ela com aqueles olhos cinza-aço inquietantes. Porque você é uma bateria, Helena. Helena piscou confusa. Uma o quê? Olhe pela janela. Ele gesticulou com o queixo. Helena se levantou e caminhou até o vidro. Abaixo no vale, os renegados seguiam seu dia. Alguns estavam treinando, lutando com eficiência brutal. Outros estavam cozinhando, consertando armas ou cuidando de crianças. Renegados são lobos cortados de um elo de matilha, Draven explicou, juntando-se a ela na janela. Sem um elo de matilha, sem a âncora de um alfa, nossos lobos eventualmente enlouquecem. É chamado de deriva selvagem. Cada renegado lá embaixo está travando uma batalha constante contra sua própria besta para permanecer são, incluindo eu. Ele se virou para ela. Mas desde que você chegou há 3 dias, a deriva parou. Os olhos de Helena se arregalaram. O quê? O silêncio em minha cabeça. Draven disse, tocando sua têmpora. Está silencioso pela primeira vez em 10 anos. Sua aura, Helena, não é apenas poderosa. É estabilizadora. A luna dourada não é apenas uma rainha. Ela é um nexo vivo. Apenas por estar aqui, respirando este ar, você está curando suas mentes. Você está lhes dando um elo de parque sem que eles tenham que se ajoelhar. Helena olhou para suas mãos. Kenzo me chamou de maldição. Kenzo é um menino brincando com brinquedos que ele não entende. Draven zombou. Ele estendeu seus dedos calejados, suavemente inclinando seu queixo para cima para que ela tivesse que olhar para ele. O toque enviou um choque de eletricidade através dela, diferente do elo de companheiros que ela havia sentido com Kenzo. Aquilo havia sido um puxão pesado, exigente.
Isso parecia uma faísca atingindo gravetos secos. Era perigoso e quente. Você não é uma maldição, oh. Droven sussurrou, seu rosto a centímetros do dela. Você é a cura, e eu não deixarei ninguém te levar. Não porque você é útil, mas porque pela primeira vez em minha vida, eu não me sinto sozinho nesta sala. Limpa a garganta. A respiração de Helena engasgou. Eu não sou sua companheira, Draven. A deusa da lua não nos emparelhou. A deusa da lua é um dramaturgo inconstante que gosta de tragédia. Draven disse, seu polegar roçando sua maçã do rosto. Eu não me importo com o destino, Elelanena. Eu me importo com a escolha. Kenzo foi dado a você pelo destino e ele a jogou fora. Se eu for tê-la, quero que seja porque você me escolheu. Não por algum imperativo biológico. Ele deu um passo para trás, quebrando o feitiço, embora o calor persistisse. Coma, ele comandou suavemente. Começamos a treinar em 1 hora. Se você for ser uma rainha, precisa aprender a lutar como uma. Limpa-lhe a garganta. Valeriana tem o poder, mas Elelanena precisa da habilidade. Pelas próximas 3 semanas, Elelanena Vance morreu 1000 mortes nos tatames de treinamento. Draven não foi fácil com ela. Ele a ensinou a usar sua forma humana para alavancar o peso de um oponente. Ele a ensinou a desligar sua empatia durante uma luta. Ele a ensinou que a maior arma de uma loba dourada não eram seus dentes, mas sua voz de comando. Ela lutou com os renegados mais rudes nos homens do acampamento, como Bax, um gigante de 7 pés que havia matado 3 alfas, e Jax, um assassino mudo que se movia como fumaça. Eles não a trataram como uma boneca frágil. Eles a trataram como uma arma que precisava de afiação. E ela afiou. Ela aprendeu a canalizar a energia dourada em golpes físicos. Ela aprendeu a suprimir o comando alfa de outros. E ela aprendeu que Draven Blackwood era um homem complexo. Ele era implacável com seus inimigos, decapitando espiões sem piscar. Mas ela também o viu sentar por horas com um ancião moribundo, segurando sua mão para que ele não morresse sozinho. Ela estava caindo. Não a queda de cabeça para baixo que ela teve com Kenzo, mas uma descida lenta e constante na confiança. Uma noite, enquanto estavam sentados perto do fogo polindo armas, Helena falou. Kenzo está vindo, ela disse calmamente. Eu posso sentir. O elo. Ele se rompeu, mas ainda posso sentir sua intenção. É como uma sombra se movendo para mais perto. Draven não olhou para a espada que estava afiando. Eu sei. Meu batedor avistou sua vanguarda a 10 mil de distância. Ele trouxe todo o exército da Lua de Prata. E ele pediu favores da matilha do Rio de Sangue também. O sangue de Helena gelou. Isso é mais de 1000 lobos. Draven, você só tem 300. Draven olhou para cima então, um sorriso selvagem dividindo seu rosto cicatrizado. Qualidade sobre quantidade, querida. Além disso, ele se levantou, embainhando a espada. Ele pensa que está vindo para resgatar uma donzela. Ele não tem ideia de que está entrando em uma cova de leões. Ele vai destruir tudo, Helena disse de pé. Eu tenho que ir. Se eu sair para encontrá-lo, ele deixará os renegados em paz. Draven diminuiu a distância entre eles em um piscar de olhos, agarrando seus ombros. Seu aperto era duro, possessivo. Você corre e eu vou te perseguir, ele rosnou. Você não é mais um sacrifício, Helena. Você é a lunar dourada da corte renegada. Nós não entregamos os nossos. Ele é um Alpha Prime, Helena argumentou. Ele vai te matar. Deixe-o tentar, Draven sussurrou, apoiando sua testa contra a dela. Eu prefiro morrer lutando por você do que viver um dia sem este silêncio em minha cabeça. Ele a beijou então. Não foi gentil. Foi uma reivindicação. Tinha gosto de fogo e desespero e ferro. Helena derreteu-se nele, suas mãos agarrando sua camisa. Valeriana uivando em triunfo dentro de sua mente.
Este não era um elo de companheiros. Era algo forjado no fogo de uma quebra compartilhada. Quando eles se separaram, sem fôlego, os olhos de Draven estavam dilatados. Pegue sua armadura, ele disse roucamente. É hora de mostrar ao seu ex-companheiro o que ele perdeu. A clareira na beira da floresta escura era geralmente silenciosa e terra de ninguém entre as matilhas civilizadas e os renegados sem lei. Hoje era um campo de batalha. No lado sul estava o exército da Lua de Prata. Fileiras sobre fileiras de guerreiros em armadura de prata polida, seus estandartes estalando no vento frio. Na frente, montado em um enorme cavalo de guerra negro, estava o Alpha Kenzo Thorn. Ele parecia terrível. Seu rosto estava magro, seus olhos sombreados com insônia. Ele não se barbeava há semanas. A arrogância que geralmente irradiava dele havia sumido, substituída por uma energia maníaca, desesperada. Ao lado dele, em algemas, estava Sarafina Cross. Ele a havia arrastado para cá, amordaçada e amarrada como uma oferta de paz. No lado norte, emergindo da Triene, veio a corte renegada. Eles não tinham armadura combinando. Eles não tinham cavalos. Eles vestiam couro e peles pintados com sigilos de guerra de cinza e sangue. Mas eles não pareciam os catadores famintos que Kenzo lembrava. Eles pareciam fortes, focados. Seus olhos não estavam amarelos de loucura. Eles estavam claros. E na frente deles caminhavam Draven Blackwood e Helena Vance. Helena vestia um traje de armadura de couro preto ajustada que Draven havia encomendado para ela. Fio de ouro foi tecido nas costuras. Um manto de pele de lobo branca, embora um presente de comerciantes do norte, pendia de seus ombros. Seu cabelo estava trançado para trás, como uma valquíria. Ela não parecia a garota que havia chorado no bloco de execução. Ela parecia uma divindade da vingança. A respiração de Kenzo engasgou em sua garganta. Deusa, ela era linda, e ela estava de pé ao lado do rei renegado. Kenzo Thorn. A voz de Draven ecoou pelo campo, amplificada sem um megafone. Você está invadindo. Kenzo desmontou. Ele caminhou para a frente sozinho, parando no centro do campo. Eu não estou aqui para a guerra, Blackwood. Eu estou aqui para minha companheira. Eu não vejo uma companheira, Draven respondeu preguiçosamente, descansando sua mão no punho de sua espada. Eu vejo uma mulher que você rejeitou. Eu vejo uma mulher que você tentou decapitar. Foi um erro, Kenzo gritou, sua voz rachando. Ele olhou diretamente para Helena, ignorando Draven. Helena, por favor, olhe para mim. Eu sei a verdade agora. Eu sei que Sarafina incriminou você. Eu a tenho aqui. Você pode executá-la você mesma. Apenas venha para casa. Helena deu um passo à frente. O poder da loba dourada rolou dela em ondas, fazendo os guerreiros da Lua de Prata se moverem desconfortavelmente. Lar? Helena perguntou, sua voz fria e distante. Meu lar era uma cela no porão. Kenzo. Meu lar era ridículo. Meu lar era um limpa-a-garganta bloco de execução. Eu estava cega. Kenzo deu um passo para mais perto. Suas mãos estendidas. O elo, ele pode ser reparado. Os curandeiros dizem que se nos marcarmos, a rejeição pode ser revertida. Podemos ser Alfa e Luna novamente, podemos governar juntos. Você ainda não entende, Helena disse, inclinando a cabeça. Eu não quero governar sua matilha, Kenzo. E eu certamente não quero você. Kenzo encolheu-se como se tivesse sido esbofeteado. Você não quer dizer isso, é o rei renegado. Ele fez uma lavagem cerebral em você. Ele está usando você por seu poder. Ele me trata como uma parceira. Helena respondeu, seus olhos brilhando ouro. Você me tratou como um animal de estimação. E quando o animal de estimação se tornou inconveniente, você tentou sacrificá-lo. O rosto de Kenzo endureceu. O desespero estava se transformando em raiva. O alfa nele não conseguia lidar com a rejeição.
Não conseguia lidar com a visão de outro macho parado tão perto do que era dele. Eu não irei embora sem você. Kenzo rosnou, seus olhos mudando para âmbar de lobo. Se eu tiver que queimar esta floresta até o chão e arrastar você de volta para a casa da lua de prata, eu o farei. Draven deu um passo à frente de Elerianena. Você terá que passar por mim, garoto. Kenzo rosnou. Com prazer. Não, Elerianena disse. Ela colocou uma mão no peito de Draven, empurrando-o suavemente para trás. Ele é meu, Helena disse suavemente para Draven. Eu preciso fazer isso por Valeriana, pela garota que morreu naquele bloco. Draven hesitou, buscando seus olhos. Então ele assentiu e deu um passo para trás. Não o mate rapidamente, ele merece sangrar. Helena se virou para Kenzo. Ela não se transformou. Ela simplesmente ficou lá, humana e pequena, comparada ao alfa massivo, preparando-se para transformar. Você quer lutar comigo, Kenzo? Ela perguntou. Lobo para lobo, eu não quero te machucar, Kenzo disse, tirando-lhe o casaco. Eu vou subjugar você, e quando você estiver de volta em nossa cama, você lembrará onde pertence. Essa foi a gota d'água. Kenzo se transformou. Seu lobo preto irrompeu massivo e aterrorizante. Ele rugiu, um som que geralmente fazia os inimigos correrem. Mas Helena não correu. Ela fechou os olhos. Pronta, Valeriana, sempre. Helena não apenas se transformou, ela explodiu em luz. A transformação foi instantânea. Um segundo uma mulher, no próximo, uma loba dourada de 10 pés de altura, com armadura de luz estelar. A onda de choque de sua transformação derrubou o lobo de Kenzo de costas. O exército da lua de prata ofegou. Eles haviam ouvido rumores, mas ver a luna dourada em plena glória era diferente. Ela era 2 vezes o tamanho de Kenzo. Kenzo se levantou rapidamente rosnando. Ele avançou, mirando em suas pernas para aleijá-la. Helena se moveu com uma fluidez que era hipnotizante. Ela não mordeu, ela usou sua massa. Ela desviou de seu avanço e o acertou com o ombro. O impacto soou como um acidente de carro. Kenzo voou 30 pés, batendo em uma rocha. Ele guincha o ar de seus pulmões. Ele tentou se levantar, mas Helena já estava lá. Ela colocou uma pata dourada massiva em seu peito, prendendo-o ao chão. O peso era imóvel. Ela baixou seu focinho para a orelha dele. Você é fraco, Kenzo. Sua voz ecoou em sua mente. Você confiou em seu título. Você confiou no elo. Você nunca aprendeu a lutar por nada. Limpa a garganta. Kenzo rosnou, estalando em sua pata, tentando arranhar sua barriga. Helena suspirou. Ela levantou sua pata e o esbofeteou. Limpa a garganta. Foi um tapa de costas com garras embainhadas, mas a força disso deslocou a mandíbula de Kenzo. Ele guinchou, caindo de volta na sujeira, derrotado. Helena olhou para o exército da lua de prata. Seus olhos dourados percorreram os 1000 guerreiros. Seu alfa caiu, ela comandou. A voz não era telepatia. Era o comando real. Forçou todo lobo dentro de uma milha a cair sobre um joelho. Até Draven teve que se apoiar contra uma árvore para permanecer de pé. Vão para casa, Helena ordenou ao exército. Levem seu alfa quebrado e deixem minha floresta. Se voltarem, eu não serei tão misericordiosa. Lentamente, envergonhados, os guerreiros da lua de prata começaram a recuar. 2 deles apressaram-se para arrastar o Kenzo inconsciente para longe. Helena os observou ir, a luz dourada desvanecendo de sua pele, enquanto ela se transformava de volta em forma humana. Ela tropeçou exausta. Draven a pegou antes que ela caísse no chão. Exibida, ele murmurou, levantando-a em seus braços. Eu me saí bem? Ela resmungou, enterrando o rosto no pescoço dele. Você foi aterrorizante, Draven prometeu, beijando sua têmpora. Agora vamos para casa. Limpa na garganta. Acho que a refém diplomática, Sarafina, ainda está amarrada no campo. Deveríamos provavelmente decidir o que fazer com ela. Helena sorriu sonolentamente.
Eu tenho algumas ideias. A paz era uma coisa frágil no mundo dos lobisomens, especialmente quando uma lenda andava pela terra. 2 semanas após a humilhação na fronteira, uma convocação chegou ao acampamento renegado. Não era um pergaminho carregado por um mensageiro. Era uma limusine preta elegante com janelas fumê que subiu seu caminho pela trilha de terra, parecendo ridiculamente fora de lugar entre as árvores. Um emissário saiu. Ele era um alto elfo, um dos antigos guardiões dos acordos sobrenaturais. Ele entregou a Draven uma carta carimbada com cera de prata. O Alto Conselho exige a presença da entidade dourada valeriana e seu vaso Helena Vance. A audiência sobre a perturbação do equilíbrio começará em 48 horas na cidadela. Draven leu e amassou o papel em seu punho. Eles não querem uma audiência, ele rosnou, jogando o papel no fogo. Eles querem um colar. O conselho temeu o retorno de uma lunar dourada por séculos. Eles pensam que você é poderosa demais para ser deixada selvagem com um rei renegado. Helena estava limpando sua lâmina, o metal brilhando na luz do fogo. Ela olhou para cima, seus olhos calmos. Então nós vamos. Se eu me esconder, eu lhes dou razão. Se eu fugir, pareço culpada. Eles tentarão tirar você de mim. Draven disse, sua voz desprovida de sua arrogância usual, substituída por um medo frio e agudo. Deixe-os tentar. Helena respondeu, de pé e caminhando até ele. Limpa a garganta. Ela colocou uma mão em sua bochecha cicatrizada. Eu não sou uma donzela mais, Draven. Eu não preciso ser salva. Eu preciso de um parceiro para ficar ao meu lado enquanto eu queimo suas leis até o chão. A cidadela era uma fortaleza de vidro e pedra branca, empoleirada em um penhasco com vista para o oceano. Limpa a garganta. Era linda, estéril e rara de dinheiro antigo e preconceitos mais antigos. Quando Helena e Draven entraram no grande salão, o silêncio era sufocante. A sala era circular. 12 assentos estavam em um estrado elevado, ocupados pelo conselho de anciãos, lobisomens antigos, metamorfos e usuários de magia que governavam sua sociedade escondida. No centro da sala estava Kenzo Thorne. Ele parecia melhor do que na fronteira, fisicamente pelo menos. Ele estava barbeado, vestindo um terno sob medida, de pé alto, mas seus olhos estavam mortos. Quando Elelanena entrou, seu olhar se fixou nela, cheio de um desejo desesperado, faminto que fez sua pele arrepiar. Atrás dele, sem restrições, mas parecendo pálida e aterrorizada, estava Sarafina Cross. Helena Vance, o ancião-chefe, falou. Ele era um homem chamado Aurelius, mais velho que a sujeira, com olhos como vidro leitoso. Você está acusada de abrigar uma arma biológica, a loba dourada dentro de um território de exilados sem lei. Você rejeitou seu companheiro destinado, um ato que desestabiliza os laços de matilha de toda a região. Eu não o rejeitei, Helena disse, sua voz clara e ressoando nas paredes de vidro. Ele me rejeitou. Ele me sentenciou à morte por um crime que eu não cometi. Um mal-entendido. Aurelius acenou com a mão de forma desdenhosa. O Alpha Thorne expressou profundo pesar. Ele peticionou ao conselho para anular a rejeição. Ele limpa a garganta, afirma que estava sob a influência do engano. Ele gesticulou para Sarafina. A garota confessou ter incriminado você. Ela será punida. Mas o elo é sagrado. Deve ser restaurado. Helena sentiu Valeriana se arrepiar dentro dela. Eles nos tratam como reprodutores. E se eu recusar, Helena perguntou. Você não pode recusar. Outra anciã, uma mulher com feições afiadas, estalou. A loba dourada pertence à linhagem da lua de prata. É um ativo de herança. Você não pode levar esse poder para uma matilha renegada. Isso perturba a hierarquia. Você retornará ao Alpha Thorne ou será confinada à cidadela para estudo e contenção. Draven deu um passo à frente. Um rosnado baixo retumbou em seu peito, vibrando as tábuas do assoalho. Ela não é um ativo. Ela é uma rainha e ela está comigo. Você não tem posição aqui.
Renegado, Aurélio zombou. Você é um erro, uma falha em nosso sistema. Eu sou a única coisa que a impede de queimar este lugar. Draven disse calmamente. Kenzo deu um passo à frente então. Helena, ele implorou, ignorando Draven. Por favor, ouça-os. Não é apenas sobre nós. É sobre a espécie. A loba dourada precisa de uma estrutura de matilha tradicional para prosperar. Podemos começar de novo. Eu passarei o resto da minha vida compensando você. Eu me arrastarei todos os dias se tiver que. Apenas venha para casa. Helena olhou para Kenzo. Ela viu o medo nele. Ele não tinha apenas medo de perdê-la. Ele tinha medo do que ele era sem ela. Ele era um alfa que havia perdido sua aluna. Ele estava incompleto. Então ela olhou para Draven. Ele não estava implorando. Ele não estava fazendo acordos. Ele estava de pé, pronto para lutar contra 12 monstros antigos e um Alpha Prime apenas para deixá-la fazer sua própria escolha. Helena se virou para o conselho. Não. A palavra pairou no ar. Eu nego sua autoridade, Helena declarou. Vocês falam da loba dourada como uma ferramenta, mas esquecem as lendas. A lunar dourada não serve ao conselho. O conselho serve à lunar dourada. Aurélio se levantou, seu rosto ficando roxo. Insolência! Guardas, apreendam-na. Amarrem seus poderes. 12 guardas de elite blindados em Kevlar com fios de prata correram para o chão. Kenzo gritou, não, não a machuquem, e se moveu para interceptar. Mas ele foi lançado para trás por um feitiço de um dos anciãos. Draven não hesitou. Ele sacou 2 adagas escondidas de sua jaqueta, movendo-se na frente de Elanena. Elanena, Draven disse calmamente, agora seria um bom momento para o show de luzes dramático. Elanena sorriu, muito à sua frente. Ela não se transformou, ela não precisava. Ela simplesmente deixou a barreira em sua mente cair. A aura da loba dourada explodiu para fora. Não era apenas luz desta vez, era força. As janelas de vidro da cidadela estilhaçaram instantaneamente, chovendo cacos como diamantes. A pressão na sala caiu, estourando tímpanos. Os guardas foram jogados para trás como se atingidos por um furacão. Os anciãos no estrado foram presos às suas cadeiras, ofegando enquanto o peso puro de sua dominância os esmagava. Helena flutuou, literalmente pairou a centímetros do chão, seus olhos 2 filhos ardentes. Eu não sou propriedade. Sua voz não era uma, mas muitas. Era a voz de cada lunar que já viveu. Eu sou o julgamento que vocês temiam. Eu sou o equilíbrio que vocês afirmam manter. Ela virou seu olhar para Sarafina, que estava encolhida sob uma mesa. Sarafina Cross, você procurou roubar uma vida, então a sua será confiscada, não pela morte, mas pelo silêncio. Helena acenou com a mão. Sarafina agarrou sua garganta, olhos protuberantes. O espírito lobo dentro dela foi arrancado, dissolvido em névoa. Ela foi deixada humana, sem lobo e impotente. A punição máxima para uma supremacista. Helena se virou para Kenzo. Ele estava de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando para ela com adoração e devastação. Kenzo Thorne, você procura uma companheira. Então ganhe uma, mas nunca serei eu. Nosso elo está morto. Enterre-o. Finalmente ela olhou para o conselho. A floresta escura não é mais território renegado. É agora o reino da lua. Draven Blackwood é seu rei. Eu sou sua rainha. Nós não reconhecemos nenhuma autoridade senão a nossa. Se enviarem espiões, eles morrerão. Se enviarem exércitos, eles cairão. Temos um entendimento. Aurélios, sangrando pelo nariz, acenou freneticamente. Sim, sim, Sua Alteza. Nós entendemos. A luz desvaneceu. Helena caiu suavemente de volta ao chão. A sala era uma ruína. Ela alisou o cabelo e pegou o braço de Draven. Acho que terminamos aqui, ela disse casualmente. Vamos para casa. Tô faminta.
Draven embanhou suas adagas, um olhar de puro temor em seu rosto. Lembre-me de nunca te irritar sobre lavar a louça. Eles saíram da cidadela estilhaçada, deixando os governantes mais poderosos do mundo tremendo em seu rastro. 6 meses depois, a floresta escura havia mudado. Não era mais um lugar de medo. Uma cidade havia começado a surgir entre as casas de sequoias, construídas em harmonia com as árvores. Um mercado movimentado com comércio de matilhas vizinhas, que rapidamente perceberam que era melhor ser amiga da Rainha Dourada do que inimiga. Era o dia do solstício de inverno, o dia da coroação. Milhares de lobos haviam se reunido no vale. Não apenas renegados, mas delegações de matilhas de todo o continente. Eles vieram para ver o impossível, um reino construído pelos indesejados, governado por uma lenda. Helena estava na sacada da nova casa da matilha. Ela vestia um vestido de seda dourada que cintilava como metal líquido. Em sua cabeça estava uma coroa não de ouro, mas de videiras de prata tecidas e pedras da lua criadas pelo próprio Draven. Draven estava ao lado dela. Ele usava uma coroa combinando de ferro e obsidiana. Ele parecia regal, perigoso e completamente apaixonado. Nervoso, ele perguntou, pegando a mão dela. Um pouco, Helena admitiu. Há muita gente lá embaixo. Eles não estão aqui para o show, Draven disse, levando a mão dela aos lábios. Eles estão aqui porque você lhes deu esperança. Você lhes mostrou que estar quebrado não significa que você está acabado. Significa que você está construindo algo novo. Helena olhou para a multidão. Na primeira fila, ela viu rostos familiares. Ela viu Marco, o ex-beta de Kenzo. Ele desertou da matilha da Lua de Prata 3 meses atrás, trazendo metade da matilha com ele. Ele disse que não podia mais servir um alfa quebrado. Ele agora servia como capitão da guarda de Elelanena. E, no fundo, de pé nas sombras da Treine, estava uma figura solitária em um manto cinza, Kenzo. Ele renunciou como alfa. Ele deu o título a um primo e vagou pelas terras como um nômade, tentando encontrar paz. Ele nunca se aproximou de Helena, nunca falou com ela. Ele apenas observava à distância, guardando as fronteiras de seu reino como um fantasma silencioso. Era sua penitência. Helena sentiu uma pontada de tristeza, mas sem arrependimento. Seu caminho estava aqui. Pronta? Draven perguntou. Pronta? Helena sorriu. Eles deram um passo à frente para o guarda-corpo. Um rugido subiu do vale. Milhares de vozes uivando em uníssono. Era um som de alegria, de lealdade, de poder. Helena levantou a mão e o silêncio caiu instantaneamente. Nós éramos os rejeitados, a voz de Helena carregou sobre o vento. Nós éramos os sem-lobos, os exilados, os monstros debaixo da cama. Mas a lua não comete erros. A multidão aplaudiu. Hoje não nos levantamos como renegados. Draven gritou, sua voz ressoando. Hoje nos levantamos como a matilha do eclipse. Nós somos a escuridão e a luz. Nós somos o equilíbrio. Elelanena encostou-se em Draven, sentindo limpa a garganta, o calor de seu corpo, o batimento constante de seu coração. Valeriana ronronou, aconchegando-se contente em sua mente. Ela havia sido arrastada para um suporte de execução para morrer. Mas em vez de um fim, ela lhe havia encontrado um começo. Ela lhe havia encontrado o seu poder. Ela lhe havia encontrado o seu reino. E nos braços do rei dos exilados, ela lhe havia dito encontrar o seu lar. A luna dourada soltou um uivo longo, lindo e triunfante, e o mundo uivou de volta. E essa é a lenda de Elelanena Vance, a garota que tentaram quebrar, que se tornou a rainha a quem eles tiveram que se curvar. Da lama do suporte de execução ao trono do reino do eclipse, ela provou que o verdadeiro poder não é sobre o lobo com que você nasce. É sobre o espírito que você se recusa a deixar morrer. Se esta história lhe deu arrepios, se você torceu por Draven e sentiu a queima da vingança de Elelanena, então esmague o botão de curtir agora mesmo.
Isso ajuda o canal a crescer para que possamos trazer mais contos épicos de romance e vingança. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação. Confie em mim, você não vai querer perder a história da próxima semana. Envolve um alfa bilionário, um bebê secreto e uma reviravolta que você nunca verá chegando. Quem foi seu personagem favorito? O castigo de Kenzo foi suficiente ou ele merecia pior? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Até a próxima, mantenha sua matilha perto e suas garras afiadas. Vejo você no